Está no ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. Hoje, nós vamos falar de política, mas de uma maneira um tanto quanto diferenciada. Nosso convidado de hoje, ele vai falar um pouco do trabalho que ele já desenvolveu, sendo deputado federal por 2 mandatos, e teve informações assim muito importantes que eu pesquisei. Ele é um político que não tem nenhuma mácula no seu trabalho e até mesmo como pessoa. Além disso, ele sempre lutou pelos direitos do consumidor e também dos empregados de uma forma geral. E através dele, de uma emenda dele, é que o Minha Casa Minha Vida também pôde ser para outras cidades. Porque não sei se você sabe, Minha Casa Minha Vida, quando lançada, era para cidades com mais de 200 mil habitantes. E as cidades menores, como ficariam? Né? E ele pensou nos pequenininhos. E eu gosto muito de quem pensa na sociedade de uma maneira geral, e principalmente nas cidades, né? O fortalecimento de cada cidade. Vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa, mais de 190 milhões, é isso mesmo. Ele vai contar um pouco dessa história e nós vamos aproveitar para falar sobre a situação política atual do país. E é claro, econômica também, tudo que enfrentamos atualmente. E se você quiser fazer o seu comentário, fique à vontade, através das páginas da TV Guarulhos e também do jornal Guarulhos Hoje. Nós estamos aguardando e vamos fazer aqui seu comentário, a sua pergunta, enfim. Fique à vontade para participar. Estamos ao vivo e vamos conversar com Roberto Santiago. Vamos saber um pouco mais do que é estar em Brasília nesses 2 mandatos e também o que mais podemos esperar para melhorar o futuro desse país. Você acompanhou quais são as manchetes dos jornais que fazem parte do grupo MG Com? Tá aqui, ó. Folha Metropolitana. Manchete. Rodovias que cortam Guarulhos registraram 84 focos de queimadas em 2017. Prefeitura desqualifica de licitação empresa-alvo de CPI em São Paulo. A SPDM está sendo investigada por comissão instaurada na Assembleia Legislativa por supostas irregularidades encontradas no valor de 18 milhões de reais, com empresas terceirizadas que têm servidores como sócios. Cada dia que passa a gente descobre uma nova, né? Tá aqui, ó, Jornal Estação, distribuído em todas as estações do metrô. Tite faz treino fechado e deve cortar Danilo e Douglas Costa na partida contra a Sérvia. Governo de São Paulo oferece 50 mil reais por informações no caso Vitória. É, viu, precisa mesmo. Tem desfecho, né? Tadinha. Que dó essa história, né, gente? Eu fiquei comovida por muitos dias e continuo até agora. O secretário de Segurança Pública do Estado, Mágino Alves Barbosa, determinou o pagamento de recompensa a quem fornecer informações que levem à identificação do responsável pela morte da menina Vitória Gabriele. Muito triste, né? Ela saiu para andar de patins e olha o desfecho dessa história. Até quando vamos aguentar esse tipo de violência com crianças, não é mesmo? Não dá para aguentar mais, né? Chega de violência. Nós vamos agora para a Mobilidade em Foco. Na sequência, vamos à nossa entrevista com Roberto Santiago. Falar um pouquinho mais de política, porque após a Copa vem as eleições. Lucas, mostra, vai lá. Mobilidade em Foco. Você sabia que os ônibus transportam 70% dos passageiros e ocupam apenas 25% do espaço viário? Já os automóveis transportam 20% dos passageiros e ocupam 60% das vias públicas. Portanto, o ônibus leva mais pessoas e ocupa menos espaço na cidade. Dê preferência ao transporte coletivo, pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. E você já sabe, existe um aplicativo gratuito que você pode baixar no seu smartphone, desenvolvido pela Citamob. É muito simples. Você baixa esse aplicativo da Citamob, ali você preenche o perfil, libera a sua localização e se você presenciar alguma situação de violência, imediatamente chega até os órgãos de segurança e transporte da nossa cidade. Juntos, Citamob, Prefeitura de Guarulhos, todos nós podemos mais. E Guarupaz, levando você de ponta a ponta. Estamos aqui com Roberto Santiago. Que bom conversar com ele, porque ele vai falar um pouco de política aqui conosco e também da situação atual do país e até mesmo a experiência que ele teve
como deputado federal por 2 mandatos. Roberto Santiago, prazer recebê-lo aqui. Obrigada pela presença. Obrigado a você, Cássia, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa TV Guarulhos, que eu já fiz parte. Então, poxa, que time, lindo isso, tem né? que voltar. Já fiz parte desse time, já fizemos vários debates aqui na cidade de Guarulhos, com os vereadores, com prefeitos, com presidente de partido, tinha um espaço cultural. Enfim, era um programa muito gostoso de se fazer aqui 2 vezes por semana. A gente participava um pouco da vida da cidade e, de certa medida, da vida da região, né? Porque você acaba tendo uma influência regional. Então é um prazer estar aqui no teu programa, Cássia. Obrigado pelo convite. Sempre, hein? Para que a gente possa estar aqui fazendo um bate-papo com todos os nossos telespectadores. Pois é, conta um pouquinho dessa sua experiência. Por 2 mandatos como deputado federal, você viu muitas coisas lá em Brasília, não é mesmo, Roberto? Na verdade, você vê todo dia o centro do poder. Nossa, né? Eu fui deputado por 2 mandatos, hoje eu sou o primeiro suplente. Né? Quando eu cheguei em Brasília no primeiro mandato, era aquela expectativa de chegar e falar assim, ó, agora eu vou transformar o Brasil. Isso, né? E como é isso? Recebi o mandato popular, tenho autoridade por conta que a sociedade me deu essa autoridade. Sim. Então eu vou agora chegar aqui e vou resolver essa situação toda. E? Aí vem uma grande frustração, né? Por quê? Por que é tão difícil? A gente precisa mudar isso, ninguém aguenta mais. Você passa 3 meses, 6 meses, 1 ano, acaba se envolvendo no processo legislativo. Mas você fez muita coisa ainda, eu pesquisei. Eu fui buscar fazer, né? O meu jeito de ser, né? A minha personalidade, ela é uma personalidade forte. Então, eu busco as coisas meio que no empurrão, né? Eu vou brigar, eu acho que aquilo é o certo, aquilo é o direito. Eu vou brigar e conseguir, em 2 mandatos, é verdade, construir uma série de situações. Fui presidente de 2 comissões importantes dentro da Câmara dos Deputados, fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e fui presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Né? Tudo que é relacionado ao serviço público do país passa, né? Naquele momento, pelas minhas mãos na Comissão de Trabalho. Então a gente conseguiu impor um ritmo de trabalho dentro das 2 comissões que eu fui presidente muito positivo. São recordes que estão lá até hoje, né? Eu estou fora do parlamento há quase 4 anos. Por enquanto. Tem recordes batidos ali de muito trabalho, porque, como eu disse a você, o parlamentar chega lá, muitas vezes as pessoas fazem a crítica, baixa o clero. Primeiro que a mídia já ajuda a empurrar para baixo uma situação que não é verdadeira. Tipo assim, acaba englobando todo mundo, sem que tem as ressalvas, né? Baixo clero e alto clero. Isso é uma grande bobagem, né? Porque você coloca o líder partidário, ele está no alto clero, mas ele é líder partidário hoje. Amanhã ele não é mais líder partidário, entra outro líder partidário que estava numa outra posição, né, como deputado. Na verdade, todos os deputados são absolutamente iguais. Né? Tem a liderança do partido, tem os presidentes de comissões que vão articulando politicamente como você articula uma eleição. Né? Então, o parlamento, todos são exatamente iguais. E com essa ansiedade de tentar mudar as coisas, foi o que eu fui buscando construir dentro do partido, porque é sempre uma indicação do partido, a presidência de comissão e articulação, e quando tem projeto de lei importante, você ser o relator do projeto de lei, você ser presidente de comissão especial. Faz muita diferença, você ser o presidente e relator. Né? Sim, com certeza, porque... Você que dá o viés, né? Você apresenta um projeto, o relator desse seu projeto, ele pode alterar esse projeto de ponta a ponta. Você tem que apresentar o projeto e sair cuidando dele até o final dele, para você, senão vira um Frankenstein, né? Eu fui, por exemplo, na comissão especial, eu fui relator da terceirização no Brasil. Né? Então, que é um projeto, inclusive, que acabou entrando na reforma trabalhista um pedaço, porque nós fomos construindo esse projeto, conversando com todos os envolvidos, né, com as entidades sindicais, com as empresas, entidades sindicais tanto patronais quanto de trabalhadores, para você construir um projeto que tenha viabilidade. Né? E primeiro, que tenha viabilidade que possa atender esse setor da economia. E depois, que é o importante, é você conseguir articular a aprovação do projeto dentro do Congresso, porque aí não é só na Câmara dos Deputados, você tem que fazer a discussão no Senado da República. Né? Então, hoje eu estive vendo uma matéria na Folha de São Paulo que diz lá, 1000 e poucos projetos em urgência estão tramitando na casa. Mil e poucos. Tem projetos que estão com carimbo de urgência
desde 1989. Mas para aumentar o salário, alguma coisa, benefício, é rapidinho. Não, o salário lá aumenta cada legislatura. Agora, depois da eleição, vai ter que ser discutido o reajuste salarial dos parlamentares, não para quem está no mandato, para quem vai entrar no novo mandato. E por que aumenta tanto? As pessoas às vezes perguntam essas coisas para mim. Não, mas o salário de deputado só aumenta uma vez a cada 4 anos, não aumenta todos os anos. Aumenta bem, né? É. Não, mas tudo bem, eu acho que o grande debate da sociedade não pode estar focado nisso, porque se a gente focar na questão salarial do ministro do Supremo, dos ministros do Tribunal de Justiça, né, da Câmara e do Senado, a gente vai focar numa posição equivocada, porque o que tem que ser a nossa grande luta? O que esses caras estão fazendo? Como é que esse parlamento pode voltar a funcionar com a agilidade necessária, com a agilidade que a sociedade precisa? Atendendo o povo, porque, na verdade, como eu te disse, se apresenta um projeto que fica na gaveta e cada deputado apresenta... São projetos, uma parte deles apresentam uns projetos lá que são esquisitos. Né? Sim, já vi. Que são esquisitos. Agora, a grande maioria dos deputados apresentam projetos que são importantes para o seu estado, para a sua comunidade, para o seu setor de atividade. É tudo importante. E o que eu acho é que vote sim ou vote não, mas ponha esse projeto para votar. Faça isso andar, porque quando não anda, que a sociedade começa a interpretar e dizer assim, olha, tá vendo? Esses caras não fazem nada, esses caras ficam lá sentados, porque o parlamentar não consegue, o modelo, né, o regimento do Congresso Nacional, Câmara e Senado, ele é tão travado, ele é tão ruim, por isso acaba criando essa história de alto e baixo. Por causa de algumas comissões que brecam ou que colocam outras coisas na frente? Primeiro porque tem trava, né? A trava é esse procedimento. Eu acho que quando o deputado chega lá, ele chega com essa ansiedade que eu falei aqui no começo da nossa conversa, e aí ele fica enfiando projeto de tudo quanto é natureza, né? Então eu acho que tinha que ter um grupo de assessoria dentro do parlamento para vem cá, deputado, aqui deveria funcionar assim, assim, assim. Até porque se aprovar tudo que tem lá também, esse país vira uma bagunça. Porque cada um tem um interesse, não é? Ele já não é muito sério, já não tem muita coisa certa, né? Aí vai virar uma bagunça, né? Então, na verdade, esse modelo do legislador, esse modelo político, né? Esse modelo que acaba empurrando o eleitor, empurrando as pessoas para certas situações, e depois alguém diz assim, votou mal, votou errado, não é que votou mal e votou errado, é que o modelo que está colocado, o processo que está colocado, acaba empurrando o eleitor para votar mal e votar errado. Então isso é muito difícil. Eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe o projeto Minha Casa Minha Vida? Pois é, o projeto Minha Casa Minha Vida contempla aí inúmeras famílias, realiza o sonho da casa própria. E por mais que tenha as entraves, por mais que enfim, tudo o que o Roberto Santiago falou até agora, ele conseguiu um grande avanço. Uma emenda dele fez e faz muita diferença, né, Roberto? É verdade. O projeto original, ele contemplava cidades acima de 200 mil habitantes. Uhum. Eu fui ao presidente Lula presidente, isso não é possível, né? Pega o entorno de São Paulo, não precisamos ir muito mais longe, né? Muito mais longe é pior, né? Lá, o interior de Minas Gerais, o interior das cidades, dos estados do Nordeste, do Sul também, enfim, do país como um todo, né? Como é que você pode privilegiar uma situação onde a cidade pequena, ela consegue oferecer habitação para todos os seus habitantes? Isso é uma mentira, né? Eu acho que quando eu apresentei essa emenda, né, foi uma emenda para que o país volte e tente voltar, e comece a caminhar a ser republicano novamente. Porque o Brasil, ele tem o nome de república, mas de republicano ele não tem nada, né? E não tem no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais. Nós precisamos recuperar de fato, de verdade, a república. Quando eu apresentei isso é fato, né? Isso é você recuperar a república, transformar o nosso país num país republicano de verdade. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem uma cidade com 5 mil habitantes, com certeza absoluta ela tem um déficit habitacional. Ela tem gente simples lá que não tem como comprar sua casa. Uhum. Então o Estado tem que ter esse olhar.
O Estado só não pode ter só o olhar uma cidade grande como uma cidade de Guarulhos, uma cidade de São Paulo, uma cidade de Osasco. Mas às vezes as pessoas só pensam nisso, nessas grandes cidades. Não, porque sabe por quê? Porque quando tem algum problema, quando pega fogo numa favela, né, ou numa comunidade, é uma comunidade de São Paulo, é uma comunidade de Guarulhos, que são grandes centros, onde a aglomeração urbana tem maior visibilidade. Mas você não pense que em cidades menores também não tem comunidades que moram mal, que moram em terrenos invadidos. Portanto, isso foi fundamental para você dar um sinal que ser republicano é atender a todo cidadão brasileiro do mesmo jeito, não importa onde ele mora e o tamanho da cidade dele. Então, foi nesse sentido que nós conseguimos aprovar a nossa emenda, tivemos apoio de vários parlamentares e hoje a Minha Casa Minha Vida é uma realidade no país inteiro e em todas as cidades. E você sabe que tem vários comentários aqui, ó. Ferreira Andréa, Roberto, nós precisamos de você. Simone Rocha, precisamos aumentar a bancada dos trabalhadores. Aí ela também continua, Santiago, precisa voltar, precisamos dele para sair desse buraco. Tem mais comentários, por isso que eu até entrei aqui através do meu aparelho, para que a gente possa falar todos. Brenda Teles, tem meu respeito e meu voto. Roberto Santiago, falando em voto, você é pré-candidato? Eu sou pré-candidato. Ufa, que bom! A deputado federal. Poxa, que bom, fico feliz. Sou pré-candidato. Não, é bom ter uma pessoa com esse olhar, né? Eu perdi a eleição, a última eleição, não é? Como eu disse aqui no programa, onde eu sou primeiro suplente. A política, as pessoas imaginam que o deputado, né, quem tem mandato, em especial o deputado federal, que tem que se deslocar a Brasília toda semana, todos os dias, e tem que cuidar da sua base eleitoral. E o deputado também tem família, o deputado tem filhos, tem esposa, tem mãe, tem pai, tem netos. Tem a cidade onde mora, o bairro, não é? Tem a cidade onde mora, o bairro, tem os seus problemas pessoais, também, que são exatamente iguais aos problemas das outras pessoas. Não é? Independente do tamanho do financeiro de cada um, o problema, o chorar, o comer, não é? O ter a felicidade de estar com os seus familiares, é comum ao conjunto do ser humano, né? Ao conjunto da sociedade. Eu estava pensando, eu vou fazer 60 anos domingo agora, né? Parabéns, antecipado. Obrigado, faço 60 anos. Saúde. Eu fui juiz do trabalho, fui superintendente do INSS, eu quero falar sobre essa parte também, em favor do trabalhador. Fui deputado 2 mandatos, né? Presidente de confederação, presidente de federação, presidente de sindicato. Minha vida foi intensa, pública, não é? E eu não tive muito tempo de me dedicar à minha família. Eu estava querendo dar um tempo. Não, eu já vejo você querendo ajudar quem mais precisa, assim. Pelo currículo dele, gente, é lógico, quem vem aqui no nosso programa é quem realmente faz um trabalho em favor de munícipes, em favor de pessoas que precisam, ou seja, de uma grande massa. Essas pessoas participam aqui do nosso programa, obviamente, porque aqui a entrevista é gratuita e só vem aqui quem realmente tem trabalho para mostrar. Então, assim, o Murilo Rágio. Boa noite, deputado. Percebo que o país está a cada dia que passa caminhando para um modelo de governo semi-parlamentarista, ou até mesmo parlamentarista. O que o senhor acha a respeito disso? Esse modelo é o mais adequado ao país? Eu sou, por essência, parlamentarista. Eu sou municipalista e parlamentarista. Eu acho que a crise que nós vivemos, sem entrar no mérito nesse momento, se precisar a gente entra, não tem a menor dificuldade, não é? A crise que nós vivemos com o impeachment da presidente Dilma travou o país, né? Num regime parlamentarista, isso não acontece, porque o primeiro-ministro, ele cai agora e daqui 10 minutos está lá o outro substituto. Aconteceu na Espanha há pouco tempo. Na Espanha, o PP, o presidente, o primeiro-ministro da Espanha, houve confusão no partido dele, o parlamento deu veto ao primeiro-ministro da Espanha. No mesmo ato e no mesmo momento, o próprio parlamento já escolheu um novo primeiro-ministro de um partido de esquerda, né, do Partido Socialista Operário Espanhol. Então, quer dizer, não teve a menor crise no país, a Bolsa de Valores não caiu, não aconteceu nada, né, porque é um regime que proporciona o seguinte: não está dando certo aqui, tchau, vai embora. E o próprio parlamento pode, inclusive, se dissolver e convocar novas eleições. Eleições, impeachment, a política, ela não pode ser entrave para um país.
né? Quando ela vira entrave para um país, ela vira estorvo. E se a política for um estorvo, o estorvo todo mundo sabe o que é. Estorvo incomoda, estorvo é uma coisa que não presta. E por que é que nós temos esse problema de estorvo hoje no país? Porque o modelo está equivocado. É evidente que o modelo está equivocado. Você pega o estado de São Paulo, onde nós temos 645 municípios, há uma disputa eleitoral aqui, fraticida, burra, né, inconsequente. As pessoas andam o estado inteiro para buscar votos. Pega 5 votos lá, 30 votos lá, 100 mil votos, sei lá quanto em cada cidade. E não tem o menor compromisso com a cidade. Nós temos que ter o voto distrital. Não, mas voto distrital é ser um deputado de luxo. É mentira. É ser um vereador de luxo. É mentira. O voto distrital ele é fundamental para a nossa sociedade, porque o deputado, quando se elege, ele vai buscar voto em todas as cidades do estado. Em todas. E ele não tem compromisso com todas as cidades do estado. Não dá tempo. Quando ele tem um projeto macro, apresenta um projeto de lei, ele não atinge só o estado de São Paulo. Ele atinge o país como um todo, é um deputado federal. Né? Agora, quando ele vai ter recurso para aplicar as emendas parlamentares, os convênios, as articulações para os convênios, ele não faz para o estado inteiro, ele faz para a sua base, ele faz para a sua comunidade, é evidente. Então, hoje, de certa medida, a eleição já passa um pouco por aí. É por isso que nós precisamos do voto distrital. Não tem jeito, a saída é porque o voto distrital, o sujeito vai saber onde mora o deputado, quem é o deputado. Eu sou um deputado que ando na rua, eu sou um deputado que vou no mercado, eu paro no boteco do mercado e vou tomar minha cerveja, porque eu sou um deputado exatamente igual a você que está me assistindo. Sou um cidadão que gosta de tomar cerveja, gosta de futebol, gosta de estar com meus amigos. Nisso, ó, tem um comentário aqui do Gilberto Francisco da Silva, ele disse assim, ó: eu gostaria de ser candidato para lutar a favor da minha profissão. Já saí como candidato a vereador em 2008 pelo Partido Progressista. Muito obrigado pela oportunidade, boa noite para todos. Sou vigilante. Legal. Bacana, bacana. Olha, uma possibilidade, são duas coisas importantes, né, que estão meio vinculadas. Primeiro, essa história de ter pré-candidatura e depois candidatura. Né? Por que o José, né? Gilberto, peraí, Gilberto. É do Jornal Guarulhos hoje, peraí que eu vou botar lá. Gilberto Francisco. Por que o Gilberto não pode? O Gilberto é um vigilante, quer defender a sua categoria, quer defender o seu povo, quer defender a sua comunidade. Agora, Gilberto, meu querido amigo, né, se você for querer ser candidato, é impossível você se eleger no Brasil. É impossível. Porque, agora, tem uma pré-candidatura de 60 dias, 90 dias, e depois tem uma candidatura, que aí depois que passou as convenções, de 45 dias. Como é que você vai fazer, meu querido? Você e várias pessoas que estão nos assistindo, que gostariam de ter uma representação. Vereador, inclusive de vereador. Não é? Como é que você vai fazer? Campanha eleitoral, eu posso dizer que sou candidato a vereador, a prefeito, a deputado, a qualquer situação, a vida inteira. Não pode ter essa regra. Essa regra é uma estupidez. Essa regra dificulta as pessoas que são líderes comunitários de participar de uma campanha. Isso é democrático. Você vai nos Estados Unidos, campanha de presidente é 2 anos. Já vi. Eles ficam andando pelo país inteiro por 2 anos. Nós temos agora 3 minutinhos. A Simone Rocha está perguntando assim, ó: que reflexo a reforma trabalhista pode trazer para os sindicatos? Uma bancada mais próxima do movimento sindical poderia ter evitado essa reforma? Aí o Milton Estevão: eu confio em você, Roberto. Até uma enquete, confio no seu trabalho, ele é limpo e transparente. Aí eu pesquisei, é mesmo. Marcelo Dias: deputado, boa noite. Gostaria de saber sua opinião a respeito da greve dos caminhoneiros. O senhor concorda? Concordo. E agora do sindicato lá, da reforma trabalhista, olha, pode trazer... Primeiro que a nova lei trabalhista, ela foi feita de maneira assodada, né, de maneira equivocada. Você não pode, em nenhuma situação, em nenhuma democracia, a maioria se impõe sobre a minoria. Quem quiser se impor sobre a minoria, isso não é democracia. Democracia é você debater, é buscar convencimento, é convencer a sociedade, é convencer a todos aqueles que estão envolvidos dentro do processo, tá certo? O que fizeram com a legislação trabalhista, eles aproveitaram a oportunidade de ter um governo novo, um governo do Michel Temer, que é um ex-deputado, ele foi presidente da Câmara 2 ou 3 vezes, é um deputado que não foi eleito presidente, um vice-presidente que não foi eleito presidente. Portanto, ele precisava abraçar o parlamento de qualquer maneira. E esse abraço ao parlamento que ele fez de qualquer maneira, ele vai pagar essa conta no futuro. Né? Ele vai pagar essa conta no futuro. Ele abraçou esses parlamentares que atropelaram o movimento sindical e atropelaram os trabalhadores. O que eles fizeram foi uma efetiva vergonha.
Foi uma efetiva vergonha. Eu fui pessoalmente conversar com o presidente da comissão especial, fui conversar com o relator para que não fizesse isso, para que o debate fosse estendido, né? Agora tem uma situação que vai ser julgada dia 28 pelo Supremo Tribunal Federal, que é a questão da contribuição sindical compulsória. Quem me conhece sabe que a minha vida inteira no movimento sindical, eu fui contra a contribuição sindical. Contra. Eu acho que o sindicato tem que se organizar, tem que ir para a base, tem que pegar sócio. Sou a favor da contribuição negocial, porque se você faz um acordo coletivo, uma convenção coletiva, que sirva para todos os trabalhadores, todos aqueles que se beneficiam disso, tem que pagar por isso. É evidente? Claro. Porque alguém trabalhou, né? É como imposto, IPTU, é como imposto de renda, é como tudo, uai. Então, porque se você fosse depender do seu patrão para receber o salário que ele quisesse pagar a você, você ia ver se tinha cesta básica, você ia ver se você tinha plano de saúde, se você tinha insalubridade, se você tinha vale alimentação, se você tinha um monte de coisa que, por conta do empresário, não iria dar. Com certeza não iria dar. Então, o parlamento atropelou e agora, dia 28, o Supremo Tribunal Federal vai votar a questão da contribuição sindical. Como foi feito de maneira assodada, o Supremo já disse, o Fachin já disse, está errado e vai ter que descontar. E agora a sociedade vai querer ficar brigando com os sindicatos para dizer que os sindicatos estão pressionando uma situação o que não é verdade. Porque o Supremo Tribunal Federal está lá para julgar se é constitucional ou se não é constitucional. E o que eles fizeram foi inconstitucional. Portanto, vai voltar a contribuição sindical. Olha que esculhambação, olha que bagunça Roberto, fizeram. assim, eu vou falar com o Fabrício e com o Jonathan. Mais com o Fabrício. Vamos marcar uma outra data? Um programa de sexta-feira a gente faz 55 minutos. Porque tem muitas perguntas aqui que começou a chover, tanto no jornal como na TV Guarulhos. E também outras que eu gostaria que a gente colocasse, porque o foco aqui é você, telespectador, a cada convidado que vem aqui ou convidada, você ter um olhar melhor em quem você vai optar. Não digo as pessoas que vêm aqui, mas que você faça uma pesquisa de uma maneira ampla, entendeu? Para que possamos fazer um país melhor, né? Então, às vezes, um fala sobre um assunto, outro fala sobre outro assunto, e você começa a ter o quê? Uma visão, você começa a conhecer melhor como é que funciona toda essa dinâmica. E pode ser, você volta? Volto com o maior prazer. Que bom, Roberto, fico feliz. Não sendo no período eleitoral que eu fico proibido, né? Não, antes, calma. Mas na pré-candidatura... Com certeza. Com certeza. Porque o Lucas já me deu tchau, assim, ó, dizendo assim, ai, o tempo acabou. Fiquei muito feliz, olha, você Mas passou tem uma muita coisa informação, importante também, viu? muito rápida. Gostei. Eu fui o relator do salário mínimo. O salário mínimo que está aí hoje em vigor, fui eu que fui o relator. Eu que ajudei a construir esse modelo do novo salário mínimo. Então tá aí, ó. Você já pode fazer até sua questão aí, seu comentário e deixar aqui pra nós. Eu vou pegar todos e aí quando o Roberto voltar, nós vamos colocar também aqui para que possa ser respondido por ele. Roberto, obrigada. Sucesso pra você, viu? Obrigado a você, E Cássio. que vamos marcar a próxima vez pra você vir aqui. Vai ser um prazer. Ai, pra mim também. E você, continua na programação da TV Guarulhos, a TV que mais cresce na cidade. Eu estou aqui de segunda a sexta, às 18 horas, esperando por você. Sempre com um assunto que faz com que você possa refletir, para que possamos aí ter dias melhores. Lucas Braga, obrigada mais uma vez. E beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente sua vida. E eu te espero na próxima edição. Até lá. Se dá pra sonhar, dá pra fazer. Espero por você.